A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ao tema da semana, né? Destralhe. Vamos falar sobre pesos que estão nos atrapalhando na caminhada, no nosso crescimento, né? Seja ele pessoal, espiritual, profissional, né? O texto base encontra-se em Hebreus 12, verso de número 1, que diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mas também quero ler aqui segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Quando a gente para pensar, né, em desentralhe, em pesos, em situações, o versículo de Hebreus está dizendo que a gente precisa se livrar, né, daquilo que atrapalha, do pecado, das coisas que têm nos atrapalhado na corrida que nos foi proposta, que é a corrida para a salvação. E lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, acabou, passou. E muitas das vezes a gente esquece disso, né? A gente continua arrastando situações, pessoas, sentimentos, que, sendo nós novas criaturas, a gente já devia ter deixado. Já não devia fazer mais parte, né? Talvez eu e você, quando éramos velhas criaturas, éramos briguentos, éramos malpagadores, mentirosos, né? Tínhamos um coração mau, mas a gente encontrou Jesus, nós somos uma nova criatura, nós somos aqueles que aqui na terra representam Ele, né? Somos representantes de Cristo na terra. E muitas das vezes a nossa representação não está sendo bem feita. Por quê? Porque carregamos esses pesos. Porque carregamos coisas que já não devíamos mais carregar. Muitas das vezes é difícil da gente deixar, né? Mas precisamos deixar para trás esses pesos. Precisamos nos livrar. Precisamos saber que somos novas criaturas, que somos pessoas na qual o Senhor tem depositado uma confiança para ser feito algo para o reino, né? Então eu e você precisamos disso. Lá no livro de Jonas, quando os marinheiros estão ali passando por aquela tempestade, e eles descobrem que tem algo ali que está pesando, está fazendo um peso extra. E é Jonas. E na minha vida e na sua pode ser isso. De repente, o seu pecado que você acha que não pega nada, né? Não pega nada. Não tem nada a ver. E não é assim que funciona no reino. O meu pecado e o seu pecado nos impede de alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe? Um coração, uma mente cheia daquilo que não agrada a Deus, fica difícil dele trabalhar. Por isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor para que verdadeiramente nós sejamos esvaziados de nós, para que possamos ser cheios dele, né? Talvez eu e você não tenhamos conseguido alcançar algumas coisas porque estamos cheios de nós, cheios de vaidade, cheios de orgulho, cheios de eu posso, eu sou, eu faço. E a Bíblia diz que sem ele a gente não faz nada. Nós não podemos, nós não fazemos, nós não vamos, porque somos dependentes dele. E aí estamos tão cheios dessas vaidades, dessas certezas que não nos levam a nada, porque é uma certeza inventada da nossa mente. Porque se somos nova criatura, nós precisamos ter dentro de nós esse Cristo que nós estamos representando. E quando essa vaidade, essas coisas que a gente carrega tá sobressaindo as coisas que verdadeiramente a gente tem que carregar, que é aquilo que o Senhor nos ensina, não tem como operar. Não tem como você encher algo que já está cheio, né?
Se você pegar um copo com água cheio, você não vai encher, ele vai transbordar, porque ele já está cheio. Então eu e você precisamos nos esvaziar, precisamos tirar aquilo que tem atrapalhado da gente ter vitória, da gente ter os passos que a gente gostaria alcançados, né? Deus não me ouve, as coisas só acontecem pro irmão, a irmã começou a orar ontem, hoje ela já recebeu vitória, nossa, mas parece que para mim tá tudo travado. E talvez não seja esse o problema. Talvez o problema seja que eu e você estamos carregando tanta coisa velha, tanto entulho, tanta mágoa, tanta tristeza, coisas que aconteceram lá em anos e anos e anos atrás, e você vem carregando, sabe, o coração ferido de mágoa, talvez de pessoas que nem estão mais entre a gente, que já morreram, e nós estamos ali, alimentando aquela mágoa, alimentando aquela tristeza, alimentando aquilo que a gente não resolveu. Precisamos resolver e deixar, precisamos dar espaço para o novo chegar. Se eu e você estiver desse jeito, carregando coisas que não servem de nada, só servem para trazer dor, só serve para trazer esperança de um tempo ruim e nos impede de viver as coisas boas de hoje. Às vezes a gente está tão focado nas coisas antigas, nas coisas velhas, nas coisas más, que nós não vivemos as coisas boas de hoje, que o Senhor tem nos dado, tem nos preparado. Às vezes a gente acorda de manhã já reclamando de algo que alguém fez há 20 anos atrás, que você por uma situação lembrou, mas você não foi grato porque mais uma vez o Senhor te permitiu acordar, te permitiu levantar. A gente tem mágoa de pessoas que nos feriram, nos caluniaram, falaram que não era verdade, a gente traz aquilo, sendo que o próprio Senhor já resolveu toda a situação. Mostrou que você não estava fazendo, que você não estava falando, que naquela situação você estava certa. O próprio Senhor já resolveu e você continua guardando isso no coração. Não, porque irmã, em 1912, ela falou isso de mim e eu continuo Ei, calma. Faz uma faxina aí dentro, na mente, no coração. Tira tudo aquilo que tem te atrapalhado de viver um novo tempo, de viver um novo tempo diante do Senhor. A semana passada nós falamos sobre o inverno. Olha, o inverno tá acabando, tá chegando ao fim. Só que quantas vezes a gente nem tá preparado, né, pro inverno? E aí a gente usa aquelas roupas velhas. E aí o inverno acaba. E nesse meio tempo a gente não se preparou para a próxima estação, a gente não se preparou. A gente só continua tendo roupa de inverno. A gente não faz essa limpeza. E eu não estou falando necessariamente de guarda-roupa. Eu estou falando de uma forma geral. As coisas se acabam, os ciclos se findam e nós continuamos sofrendo por aquilo. Nós continuamos arrastando corrente por coisas que só nos fazem mal. Se eu e você estamos cheios de mágoa, de tristeza, de rancor, não tem como você derramar sobre outras pessoas o que Deus quer. Porque não tem como um coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, falta de perdão, derramar o Espírito Santo em outra pessoa, falar do Espírito Santo, falar das coisas boas de Jesus. Porque a gente vai ter sempre uma palavra amargurada. A gente vai ter sempre algo ruim para falar. Por quê? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Enche o teu coração de Jesus. Enche o teu coração das coisas boas. Lembra quem você era antes de ser uma nova criatura em Jesus e dá glória a Deus que Ele tem te transformado. Você não é mais aquela pessoa. Você não tá mais naquele lugar. Aquele sofrimento acabou. Passou. Tira tudo. Faz uma limpeza. Faz uma limpeza e fala, não, a partir de agora eu quero as coisas novas que o Senhor tem para mim, né? O Senhor tem para mim coisas novas. Isaías 43, 19. Deixa me ver aqui, irmãos, 43, 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto.
Farei rios na terra seca. As coisas novas estão chegando, estão acontecendo e a gente não percebe, porque os nossos olhos estão lá, nas coisas velhas, nas coisas antigas, nas mágoas, nas brigas, nas confusões. E o Senhor está dizendo, olha, tira essas coisas velhas, tira essas coisas que não te fazem mais bem. Tira o que não agrega, o que não edifica, o que só traz sofrimento. Eu já comecei a fazer coisa nova. Você é uma criatura nova. Existem uma nuvem de testemunha que te rodeia. E você está fazendo o quê com essas possibilidades que o Senhor tem te dado? Com essa oportunidade da salvação. Eu e você estamos apegados àquilo que já não agrega, àquilo que já não tem mais valor para a gente. Então, que nós possamos ter essa consciência de que para viver coisas novas, a gente precisa se desfazer das velhas, né? A gente precisa sentar e falar, olha, isso serve, isso não serve, isso tá bom, isso não tá. É igual, a gente vê agora muito aí nas mídias, né? A situação da casa. Aí põe lá uma foto de uma casa toda bagunçada, fora de ordem, sujeira e tal. É o reflexo da dona, dos donos da casa. Como é que tá a sua casa física? Porque ela é reflexo da sua casa interior. Talvez hoje eu e você precisamos fazer uma faxina física e espiritual, mental, sentimental. Precisa tirar os entralhes, precisa tirar o que atrapalha, sabe? Mexer naquelas coisas que dói. No momento vai doer, você vai lembrar, vai sangrar, mas quando dói, você vai fazer o quê? Igual machucado, né? Se você é do tempo do mertiolate, você vai lembrar. Doía muito, ardia muito, mas ó, acabou. Benzetacil, ninguém quer tomar benzetacil, mas você toma. A dor é terrível, mas no outro dia você já consegue falar se o problema for de garganta, o ouvido não dói mais. É uma dor pro bem, né? Aquela ferida que a gente olha assim, parece que tá curada. Não, só tá a casquinha, mas nunca vira uma cicatriz. Por que será que nunca cicatriza essa ferida? Porque por baixo ainda tem pus, por baixo ainda precisa ser limpa. Eu e você precisamos fazer, ainda que vá doer. Limpa essa ferida, tira, conversa com quem tem que conversar, perdoa quem tem que perdoar e continua. É para perseverar na caminhada que nos foi proposta, porque somos novas criaturas, porque o Senhor já tem preparado coisa nova, mas para chegar às coisas novas precisamos tirar as velhas. Precisamos mudar atitudes, precisamos sair de lugares, precisamos não mais nos assentar a algumas mesas com algumas pessoas. Pessoas que te magoam, pessoas que só te ferem, pessoas que nunca têm uma palavra boa, só tem palavra do contra, só te leva para baixo. Para quê? Tá te edificando em quê? Tá te trazendo coisa boa do quê? O que essa pessoa te agrega na vida? O que esse lugar que você tá hoje, você podendo sair, tá te agregando? Você tá aí por quê? Por que você tá num lugar que te faz mal, com pessoas que te fazem mal? Não tem sentido você ficar em lugares, em situações, com pessoas que te magoam, que te ferem, que te faz viver aquela velha criatura que você não é mais. Que você é uma nova criatura. É uma criatura que o Senhor conta para trabalhar no reino. É uma criatura no qual o Senhor deu oportunidade da salvação. E a minha e a sua tarefa é levar o evangelho a toda criatura, falar do amor dele a toda criatura. Mas como é que eu vou falar desse amor, dessa transformação, dessa limpeza que o Senhor fez em mim, se eu não deixei ele fazer? Se dentro de mim ainda tem muitas e muitas e muitas coisas que já eram para ter sido jogadas fora, as limpas, mas eu não dou permissão, eu não me permito fazer essa limpeza. Então, como é que eu vou contar para o outro o que Deus fez na minha vida se eu não dei oportunidade para Deus fazer? Se eu não me propus a fazer essa faxina, se eu não me propus a ser uma nova criatura, eu ainda sou uma velha criatura cheia de entralhe, cheia de coisinhas, cheias de picuinhas, de coisas mal resolvidas. Não.
Zaqueu, quando ele teve encontro com Jesus, porque ele queria só ver. Mas Jesus já sabia. Zaqueu teve encontro com ele. E quando você tem um encontro com Jesus, você muda. Você se transforma. Você precisa dar esse espaço para ele. Quando foi lá, olha, Zaqueu, vambora que eu preciso ir para sua casa. Hoje me convém. E quando ele teve esse encontro com Jesus, se eu fiz errado, não, eu vou agora, vou me redimir, vou mudar, vou transformar. Então, precisamos fazer assim, precisamos ter esse encontro real para mudarmos, para sermos transformados, darmos essa liberdade ao Senhor de transformação, de limpeza, que eu e você possamos ter essa atitude, essa disponibilidade de fazer essa faxina, né? Para que o novo do Senhor chegue, para que as bênçãos encontrem espaço. Às vezes as bênçãos chegam, mas está tudo ocupado pelo que não edifica, pelo que não melhora em nada. Os espaços estão ocupados e a bênção não tem lugar. Por quê? Porque estamos carregando velharia, quinquilharia, tranqueira. Que nós possamos melhorar. Que o Senhor nos ajude a ser melhor. Que o Senhor nos ajude a fazer esse destralhe, a fazer essa limpeza, a jogar fora o que não tem agregado peso bom na nossa vida. Pelo contrário, só tem nos deixado afundados em meio à mágoa, em meio a sentimentos ruins, a lembranças ruins, a coisas que nos magoaram, nos feriram, nos impedem, né, de crescer, a vozes que vêm no nosso ouvido de muito tempo, de palavra de maldição, de você não pode, você não consegue, você não vai, sem mim você não vai, sem mim você não faz. Isso é mentira de Satanás, é com Jesus a gente pode. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Convida ele, chama ele para te ajudar nesse desentralhe. Chama ele para te falar, olha, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui precisa ser perdoado, isso aqui precisa ser arrumado, isso aqui precisa ser conversado, isso aqui não te serve mais para nada. Dentro de casa, olha, coisa quebrada, rasgada, coisa que você está guardando aí há 15, 20 anos. Não, um dia eu entro nessa saia, um dia eu vou vestir essa blusa. Ah, minha criança tem 1 ano, mas eu estou guardando roupa da outra de 15 para ela usar. Desocupa lugar, desocupa espaço, que o Senhor ele é poderoso para trazer coisas novas, coisas boas, coisas grandes, maravilhosas que vão te edificar, porque aquilo que a gente não viu, não ouviu, nem chegou no nosso coração que ele tem pra gente, porque os planos dele são sempre maiores e melhores. Que o Senhor Jesus ele continue nos ajudando, que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que nós possamos perseverar na caminhada, sendo criaturas que nessa terra possa ser verdadeiramente aqueles que representam ao Cristo. Amém? Deus abençoe.